Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos comentar sobre dois assuntos de geometria que são bastante cobrados na OBMAP. Um é semelhança de triângulos e o outro é teorema de Pitágoras. Após os comentários, nós vamos também realizar dois exercícios do banco de questões da OBMAP, utilizando para isso essas duas ferramentas matemáticas. Eu coloquei aqui para vocês a definição de semelhança de triângulos. Vamos acompanhar. Dois triângulos são semelhantes se possuem os lados correspondentes proporcionais e os ângulos correspondentes congruentes. O que seria isso? Então vamos dizer que você tenha dois triângulos, o triângulo ABC, o A', B', C'. Quais são as características que esses dois triângulos têm para poderem ser chamados de semelhantes? Primeiro, todos os ângulos deles, os ângulos internos, têm que ter a mesma medida. Então vocês observam aqui no ângulo A, 60 graus, a linha também tem 60 graus. Ângulo B, 50 graus, ângulo B' também tem 50 graus. Só reforçar um pouquinho aqui. B'. O ângulo C tem 70 graus, assim como o C'. E o segundo detalhe que torna esses triângulos semelhantes é que seus lados correspondentes são proporcionais. Eu coloquei aqui medidas. A medida B, 12. A linha B', 9. AC mede 8. A linha C' mede 6. BC mede 10. B', C' mede 7,5. O que significa os lados serem proporcionais? Significa o seguinte. Primeiro eu tenho que saber quem são os lados correspondentes. Os lados correspondentes são aqueles que estão na mesma posição do triângulo. Então, por exemplo, o AB é correspondente ao A' B'. Eu até coloquei a mesma letra, né, mas pode ser que não apareça. Pode ser que seja ABC e aqui D, E, F. Tá? Então, como é que você vai ter certeza que os lados são correspondentes? Uma das dicas é a gente olhar os ângulos. Tá? O AB tem aqui 60 graus, 50 graus. Lá no outro triângulo, 60 graus, 50 graus. Esse lado aqui, que tem esses ângulos, eles são correspondentes. Ou você pode olhar para o ângulo oposto. Ó, 70 graus é o ângulo oposto do lado 12 aqui. 70 graus é o lado oposto do lado 9. Então, esse 12 e esse 9, eles são os lados correspondentes. Ser proporcional significa o seguinte. Vamos supor que eu vou dividir o 12 pelo 9. Qual será o resultado da divisão de 12 por 9? Perguntar ali para a produção. 1,3333, uma dízima periódica. Então a gente faz assim, 1,3, um tracinho em cima do 3 indica que esse 3 vai repetir infinitamente. Agora, outros dois lados proporcionais, por exemplo, o AC e o A' C'. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 6. O que vai acontecer quando eu dividir 8 por 6? O resultado vai dar o mesmo, 1,333333. Isso significa os lados serem proporcionais. Na divisão do maior pelo menor, eu estou obtendo o mesmo resultado. Também valeria se eu fizesse do menor para o maior. Eu vou dividir 9 por 12. Não vai dar 1,33333, vai dar outro número. Só que esse número do 9 dividido por 12 vai ser o mesmo que o 6 dividido por 8. Então eu estou invertendo. Né? O 9 sobe, o 12 desce, o 8 sobe, o 8 desce e o 6 sobe. Tá? O resultado se repete, não é 1,333, mas é o mesmo. 8 dividido por 12 é a mesma coisa que 6 dividido por 9. E aí tem mais um terceiro lado aqui, e eu vou colocar aqui no meio, que é o 10, que é correspondente a esse 7,5. Então, como eu estou fazendo o maior dividido pelo menor, eu tenho que manter isso. 10 dividido por 7,5 também vai dar 1,333333. Tá? Então essa é uma das ferramentas que nós vamos usar nas atividades de hoje. Professor, quando é que eu vou saber que dois triângulos são semelhantes? Porque nos exercícios que tem por aí, nas provas da OBMAP principalmente, você não vai encontrar dois triângulos com todas as informações. Todos os três ângulos estão informados, todos os seus três lados estão com as medidas, porque senão não teria a menor graça.
Então, eu tenho um conjunto de elementos que me garantem que esses dois triângulos são semelhantes. Tá? Para começar, nós vamos aqui com o famoso ângulo-ângulo. Eu vou focar um pouquinho mais neste caso de semelhança, porque nós temos os outros dois. Mas se você entender bem o primeiro, a gente não vai precisar esmiuçar tanto os outros dois. Se você tiver dois triângulos quaisquer, aí você compara ângulos deles. Então você encontrou aqui um ângulo de 45, lá também tem um de 45. Se você encontrou um de 60, lá também tem outro ângulo de 60. Então isso basta para que a gente garanta que esses dois triângulos são semelhantes. Professor, por que não precisa do terceiro ângulo? Por que eu não preciso saber o terceiro ângulo? Aqui é uma questão simples, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá 180 graus. Então, se eu conheço dois deles, automaticamente eu vou saber quem é o terceiro. Por quê? Se eu somar 45 com 60, eu vou encontrar 105. Então, quanto vai medir o meu ângulo C? Ele vai medir o que falta para 180. Eu vou fazer 180 menos 105, vai dar 75. Acontece que lá vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho os mesmos ângulos. 45 mais 60, 105. Quanto falta para o terceiro ângulo? Também falta 75 graus. Tá? Então eu não preciso dos três ângulos para ter certeza que eles são semelhantes. Eu só preciso de dois. Eu deixei aqui alguns valores. Né? Aqui mede 21, aqui mede 7, aqui mede x, aqui mede 3. Então eu quero saber quanto mede o x. Isso é só um exemplozinho para a gente depois começar a realizar os exercícios. Então vamos lá. Eu tenho aqui, como é que eu faço para chegar no valor do x? Eu vou fazer aquela relação de semelhança. Vamos identificar quem são os lados correspondentes. Então eu tenho aqui o AB, que é do 45 graus até os 60. Lá eu tenho o DE. Isso significa que o x é o correspondente do 3. Eles ocupam o mesmo lugar no triângulo. Mesmo que esse triângulo tivesse de ponta cabeça, tá, eles seriam os lados congruentes. Tá? Porque o fato de eu virar um triângulo de cabeça para baixo não tira a semelhança dele com esse. E aí, ó, o BC, que é dos 60 graus até aquele 75 que eu apaguei, é correspondente ao 7, que é dos 60 graus até o 75 de lá. Então 21 é correspondente do 7. E aí eu vou montar uma regra de 3. Fazendo só por frações. Eu vou escrever assim, ó, que x dividido por 3, foi aquela relação que a gente viu, tem que dar a mesma coisa que o 21 dividido por 7. Então é assim que a gente faz os problemas de semelhança de triângulos. Tá? 21 dividido por 7 vai dar 3, então ó, x dividido por 3 é igual a 3. Quem é esse x? Vai ser 3 vezes 3, o x vai dar 9. Então eu descobri quanto mede esse x aqui por causa da relação de semelhança de triângulos. Um segundo caso de semelhança de triângulos é o conhecido como LAL, lado, ângulo, lado. O que ele diz? Se você tiver lá dois triângulos quaisquer, aí você conhece um lado dele, que é 15, um ângulo, e o lado que vem logo na sequência, o 10. Então, são os dois lados que têm informação e o ângulo que está entre eles. Aí você compara com o segundo triângulo. Bom, o ângulo é o mesmo. Quando eu divido 15 por 3, dá 5. Quando eu divido 10 por 2, também dá 5. Ou seja, aqui eu já tenho certeza que eles são semelhantes. Mesmo sem conhecer esses dois ângulos e mesmo sem conhecer esse lado. Tá? Então, só para finalizar, aqui 15 dividido pelo seu correspondente 3, tem que dar o mesmo resultado que 10 dividido pelo seu correspondente 2, que a gente sabe que é 5. O terceiro caso é conhecido como LLL, lado, lado, lado. Como que ele funciona? Você tem dois triângulos quaisquer e eu não conheço nenhum de seus ângulos. Só que eu vou fazer alguns testes aqui e a gente vai analisar. Por exemplo, 10 dividido por 5, eu estou encontrando 2. Bom, se eles forem correspondentes, está ótimo. Claro que eu fiz a coisa já para dar certo, né? A, B, C, a linha B, linha C, linha. Eles estão na mesma posição, mas é só para a gente conhecer o caso. Então 10 dividido por 5 dá 2.
12 dividido por 6 também dá 2. 14 dividido por 7 também dá 2. Então também fica garantido que esses dois triângulos sejam semelhantes, mesmo que eu não conheça os seus ângulos. A outra ferramenta matemática que nós vamos utilizar hoje é o famoso Teorema de Pitágoras. Então vamos fazer alguns comentários. O Teorema de Pitágoras ele só é válido para triângulos retângulos. Um triângulo, para ser chamado de triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Tá? E seus lados eles recebem nomes especiais. Isso em relação aos ângulos. Então, por exemplo, o meu ângulo de 90 graus está aqui. Aquele que estiver de frente para ele vai receber o nome de hipotenusa. Os outros dois são chamados de catetos. Então, tanto este lado como este são os catetos. O Teorema de Pitágoras é muito simples. Ele diz o seguinte, que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Existe a formulazinha. Então, quem é a hipotenusa é o A. Ele está me dizendo assim, esta medida CB, ela mede A, por exemplo. O A elevado ao quadrado, a hipotenusa elevada ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. B ao quadrado mais C elevado ao quadrado. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos um triângulo retângulo, que está com o símbolo aqui dos 90 graus, e eu conheço duas de suas medidas. Aqui no BC mede 10 e o AC mede 8. E eu quero descobrir quanto mede o cateto AB. Então, sem fórmula, sem nada, a primeira coisa que você faz é identificar quem é a hipotenusa. Pega o teu ângulo de 90 graus, olha para frente, está lá o 10. Então você vai colocar lá 10 elevado ao quadrado. Hipotenusa elevada ao quadrado. E do outro lado da igualdade, a soma dos quadrados dos catetos. Então vai ficar x elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado. Agora é só conta. 10 elevado ao quadrado dá 100, que é igual a x elevado ao quadrado mais 64. Vamos isolar o x quadrado. 64 vem para cá para o lado do 100. Troca a sua operação. 100 menos os 64 vai ficar 36, que é igual a x elevado ao quadrado. E aí a gente tira a raiz quadrada de 36, que vai dar 6. Se não fosse Teorema de Pitágoras, o menos 6 também seria a resposta. Aqui na hora de tirar a raiz quadrada, ficaria mais ou menos a raiz quadrada de 36. Mas o Teorema de Pitágoras é um problema geométrico, que só permite a parte positiva. Nós estamos falando de medidas. Então, medidas são números positivos. E aí eu posso fazer direto, sem me preocupar com o mais ou menos. Está aqui, x é igual a 6. Juca é um escoteiro que está explorando as proximidades do seu acampamento. Após coletar frutas e madeira, ele deve pegar água no rio e voltar para a sua barraca. Vamos representar na figura Juca pela letra J, o rio pela letra R e sua barraca pela letra B. A distância dos pés das perpendiculares C e E em R dos pontos J e B é 180 metros. Qual a menor distância que Juca pode percorrer para voltar para sua barraca passando pelo rio? Dá uma pausa no seu vídeo, tente resolver o problema e depois dê o play para acompanhar os comentários do professor Marcelo. Problema 10 do banco de questões de 2020 da UBMAP. A história de um escoteiro que se encontra aqui. Aqui é a margem de um rio. O rio está passando aqui. E aqui é a sua barraca. Ele quer voltar para a sua barraca, mas antes ele quer passar pelo rio para depois retornar para a sua barraca. E o problema pede que a gente calcule qual é o menor trajeto para ele fazer isso. Ele sair daqui de onde ele está, passar no rio e voltar para a sua barraca. O que nós temos de informação? Nesse momento o João está a 100 metros da margem do rio. A sua barraca fica a 80 metros da margem do rio.
E a distância que eu tenho do pé aqui, ó, a projeção da barraca, aonde está a projeção do João, é de 180 metros. Então, desse pedacinho do rio, que forma 90 graus com a barraca, até esse pedacinho do rio, que forma 90 graus de onde está o João, eu tenho aqui 180 metros. Bom, aqui a gente tem que analisar o seguinte. Se ele fosse voltar direto, da onde ele está para a barraca, o que a gente faria? A gente faria uma linha reta. Por quê? Como nós estamos na geometria plana, a menor distância entre dois pontos é sempre uma reta. Mas no caso aqui, ele vai ter que fazer uma baldeação. Ele vai ter que ir em algum ponto aqui do rio e depois, em linha reta, partir para a sua barraca. A nossa questão então é saber qual lugar, qual ponto desse rio ele deve ir de forma que ele faça o menor caminho. Tá? Se alguém questionar, olha, tanto faz porque qualquer ponto do rio que ele for vai dar a mesma distância. Eu garanto para vocês que não, vocês podem até fazer um teste. Tá? Aqui tem 180 metros. Você pode, por exemplo, pegar o meio do caminho, vai, aqui no 90 e fazer o teste. Depois você pega aqui no comecinho, vai, pega aqui até os 60 metros, faz os cálculos e você vai ver que vai dar diferente. Tá? Então, os pontos diferentes da margem do rio causam trajetórias diferentes também. Cabe a gente descobrir onde está o ponto que leva o João a fazer o menor caminho até a barraca. Então vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Nós vamos fazer o seguinte. Já que é a reta a menor distância entre dois pontos, eu vou ignorar esse rio. O que eu vou fazer? Olha só que legal. Eu vou pegar, vou projetar a minha barraca lá para o outro lado. Então, se ela tem 80 metros para o lado de cá, eu vou puxar ela 80 metros para dentro do rio. E ela vai ficar nessa posição aqui, belinha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a trajetória do João vindo uma reta de onde ele está até aqui, o ponto do rio, onde a barraca ficou projetada. Aqui o que acontece? É uma simetria em relação à margem do rio. Eu peguei ela na mesma distância que ela estava para cima, eu coloquei na mesma distância para baixo. E eu vou fazer a caminhada do João direto, deste ponto J, onde ele está, até a simetria da barraca para dentro do rio. E aí, ó, nós determinamos um ponto aqui. E esse é o ponto que a gente está procurando. Por quê? Porque ele vai chegar até aqui, ele não vai para dentro do rio porque a barraca não está lá. Ele vai subir para a barraca dele. Só que dessa forma, repara, a mesma distância que ele percorreu até aqui será a mesma distância que ele vai percorrer até lá, porque nós estamos falando de uma simetria. Aqui também tem 90 graus, aqui também tem 80 metros, aqui embaixo, tá? E por congruência de triângulos, esse triângulo é exatamente igual a esse. Ou seja, esse caminho que eu projetei para dentro do rio vai ter a mesma medida que tem quando ele vai fazer a sua parada no rio e voltar para a barraca. Tá? E a gente vai trabalhar com esses dois triângulos aqui. Ó. Esse triângulo e esse aqui. Porque fica mais visível o quê? Semelhança de triângulos. Então a gente introduziu a nossa conversa de hoje falando sobre semelhança de triângulos. E um dos casos de semelhança de triângulos é o caso ângulo-ângulo. Então repara, esse triângulo aqui está para dentro do rio, ele tem um ângulo de 90 graus. Aqui também tem um ângulo de 90 graus. E qual é o outro ângulo que está sendo igual? Embora ele não esteja aparecendo, mas este ângulo aqui tem a mesma medida desse, porque eles são opostos pelo vértice. São duas retas se cruzando. Isso determina que esses ângulos sejam iguais, opostos pelo vértice. Então, se eu tenho
esse ângulo igual a este ângulo igual a este, é sinal que este triângulo que eu risquei para dentro do rio é semelhante àquele triângulo lá de cima. E aí a gente vai usar o que? As relações de semelhança. Ah, mas eu conheço aqui 80 metros e eu conheço aqui 100 metros. Eu não conheço nem esse pedaço, nem esse. Mas eu sei que daqui até aqui tem 180 metros, porque o próprio enunciado me disse. Então essa distância toda eu conheço. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse pezinho do triângulo aqui de x, tá? E o outro que sobrar, eu vou chamar de 180 menos o x. Isso fica visível, por exemplo, se aqui tiver 60 metros, quanto vai ter aqui? Todos 180, mas menos os 60. Vai ter 120. Então, se aqui tiver 60, aqui vai ter 120, que é 180 menos 60. Como eu não sei quanto mede, eu vou chamar de x, e aqui vai ter 180 menos esse x. Esse x nos interessa, tá? Para a gente saber qual é a distância. Mas primeiro vamos saber quanto é o x, e depois a gente volta para o caminho que ele está fazendo aqui. Então vamos lá. Quem é o lado correspondente aos 80 metros? Repara, começa no ângulo de 90 graus e vem aqui para esse ângulo que não está identificado. Os 100 metros começa no ângulo de 90 graus e vem aqui para esse ângulo que não está identificado. Eles são correspondentes. O 80 é correspondente do 100. Então eu vou fazer assim, ó. 80 sobre 100. O outro lado que eu tenho como comparar é este lado aqui, onde está medindo x. Começa no ângulo de 90 graus e termina aqui no laranja. Lá do outro lado, ó, quem começa no 90 graus e termina no ângulo laranja é o 180 menos x. Então eu posso fazer que o x dividido por 180 menos x também vai dar a mesma coisa que 80 sobre 100. Aqui a gente faz a multiplicação em forma de cruz, né? Multiplicação cruzada. O 80 vai multiplicar por 180 menos x e o 100 vai multiplicar pelo x. Vamos ver o que vai dar isso. Vou começar pelo 100 aqui. 100 vezes o x vai ficar 100x, que vai ser igual a 80 multiplicado 80 multiplicado por 180 menos x. Agora, é uma equaçãozinha simples, onde só tem uma incógnita. Então nós vamos chegar numa resposta, nós vamos determinar agora quem é o valor desse x. Então aqui fica 100x, e lá do outro lado eu vou fazer a distributiva da multiplicação. 80 vezes 180, vocês vão encontrar 14.400. 80 vezes menos x vai ficar menos 80x. Agora vamos ajeitar nossa equação. Menos 80x vem para cá. Ele veio com sinal de mais, que é igual a 14.400. Aqui vai ficar 180x, que é igual a 14.400. O 180 vai passar para lá, dividindo, e o resultado da divisão vai ser 80. Ou seja, daqui até esse ponto que ele vai no rio, vai ter 80 metros. Só que o problema ainda não acabou, porque ele quer saber qual é essa distância. Nós já vimos que ela é a menor distância, e nós conseguimos calcular onde fica o ponto do rio que ele vai ter que ir para fazer essa menor distância. Mas agora nós temos que determinar qual é essa distância. Dando uma ajeitadinha aqui no nosso desenho, então eu já fiz aqui o nosso avanço no problema. Eu coloquei que daqui até aqui são 80 metros e, consequentemente, daqui até aqui tem que ser 100 metros, porque me foi informado que aqui a distância era 180 metros. Bom, agora o problema vai necessitar de teorema de Pitágoras. Por quê? Eu preciso achar
a distância que ele vai levar daqui até aqui, assim como a distância que ele vai levar daqui até aqui. Então eu vou chamar de hipotenusa 1 e hipotenusa 2, por quê? Eu tenho um triângulo retângulo desse lado aqui, conheço duas de suas medidas, vou descobrir a terceira. E aqui eu também tenho um triângulo retângulo, tá? Conheço duas de suas medidas e basta descobrir a terceira. E no final das contas, eu vou somar essa hipotenusa 1 com a hipotenusa 2. E aí eu vou saber qual é a distância que ele vai percorrer. Vamos lá. Teorema de Pitágoras, bem simples. Hipotenusa ao quadrado, H1 elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 80 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Então, nosso H1 elevado ao quadrado vai ficar 8 vezes 8 dá 64. Então, 80 vezes 80, 6.400. Mais 6.400 de novo. Então, a nossa hipotenusa 1 elevado ao quadrado vai ficar 12.800. E eu vou ter que tirar a raiz quadrada de 12.800. H1 igual a raiz quadrada de 12.800. Essa raiz quadrada não é exata. Então nós vamos racionalizar. O que significa racionalizar? Eu vou pegar meu número 12.800 e vou decompor. Tá? Eu já fiz isso. 12.800 é a mesma coisa que 2 elevado a 9 vezes 5 elevado a 2. 2 elevado a 9, 5 elevado a 2, multiplico os resultados, vai dar 12.800. E aí eu vou jogar essas potências de uma maneira adequada para eu poder tirar o máximo que eu puder de dentro das raízes. H1 igual a raiz quadrada, não vou escrever 12.800, eu vou escrever da seguinte maneira. 2 elevado a 8, mas é 2 elevado a 9 ali. Eu sei, mas aí eu vou separar. Então eu vou fazer 2 elevado a 8 vezes 2. Pela regra da potência, multiplicação de potências de mesma base, você soma os expoentes. 8 mais 1 desse aqui vai dar 9. E o 5, como é par, eu vou deixar quietinho. Por que eu quero expoentes pares? Porque eu consigo tirar esses expoentes da raiz quadrada. A raiz quadrada, ela teria um índice 2 aqui fora, que não aparece. Se eu tenho um expoente par, eu posso dividir pelo índice da raiz e essa base sai de dentro da raiz. Então, olha só como é que fica. Meu H1 vai ficar 2 elevado a 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, 2 elevado a 4 conseguiu sair de dentro da raiz. Esse 2 não vai sair, porque ele tem expoente 1. Agora aquele 5 elevado a 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então esse 5 elevado a 1 também sai de dentro da raiz. Quem vai ficar dentro da raiz? Esse 2 aqui, que ele não tem o expoente par para eu dividir. E aí, só finalizar. Tá? O meu H1 vai ficar 16 vezes 5. 80 raiz quadrada de 2. Essa é a parte da distância que ele vai percorrer do rio até a barraca. Vou anotar aqui para eu poder renovar a lousa. Então aqui, ó, 80 raiz quadrada de 2. Vamos descobrir agora o H2. Então vamos lá, hipotenusa também. H2 ao quadrado, que é igual a cateto 100 elevado ao quadrado, mais o outro cateto 100 elevado ao quadrado. Cálculos, né? Aqui é só cálculo. Teorema de Pitágoras, se você tiver todos os elementos disponíveis, é só conta. 10.000 mais 10.000, que é o resultado de 100 ao quadrado. H2 ao quadrado vai ficar 20.000. E aí, raiz quadrada de 20.000. Também não dá exato. Então eu vou fazer a decomposição do 20.000, já fiz com antecedência. Quem é o meu 20.000 decomposto em fatores primos? 2 elevado a 5 vezes 5 elevado a 4.
Então vou escrever o 20.000, só que na sua decomposição, e já vou fazer aquela ajeitadinha para que a gente retire os fatores primos ali dentro. Então H2 igual a raiz quadrada de 2 elevado a 4, eu jogo no par mais próximo do 5, então o 4, vezes o 2 para completar, agora eu tenho aqui 2 elevado a 5, vezes 5 elevado a 4, interessa porque é par. Agora vamos lá, quem saiu de dentro da raiz? 4 dividido por 2 dá 2, então aqui ficou 2 elevado a 2, esse 2 não sai, e aqui também, 4 dividido por 2 dá 2, vai ficar 5 elevado a 2, quem ficou lá dentro foi o 2. Agora a gente faz essa última conta aqui para descobrir o H2. 4 vezes 25, 100 raiz quadrada de 2. Esse é o H2. E a gente vai completar aqui o nosso quadro, mais 100 raiz quadrada de 2. Finalizando o problema, nós vamos fazer essa soma. Como aqui tem raiz quadrada de 2 e aqui também tem raiz quadrada de 2, eu posso somar esses coeficientes, o 80 mais o 100. Então, o caminho que ele tem que fazer é 180 raiz quadrada de 2 metros. Esse é o menor caminho possível. Tá? Qualquer outro ponto do rio que ele passe, o caminho vai ser maior do que este. No desenho a seguir, ABCD é um quadrado e os pontos E e F estão sobre os lados BC e CD, de modo que AEF é um triângulo retângulo. AE igual a 4, EF igual a 3. Qual é a área desse quadrado? Este é o problema 11, nível 2 do Banco de Questões de 2016. Ele nos dá uma figura de um quadrado ABCD e dentro desse quadrado nós temos um triângulo retângulo de medidas 3 e 4. E ele quer que a gente calcule a área do quadrado. Então vamos ver um passo a passo aqui, um exercício metódico. Você tem que seguir realmente um passo a passo para poder chegar no que ele quer. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte. Eu gosto de chamar de x o valor que me interessa. Eu quero a área do quadrado. Então, por exemplo, se eu chamar esse AB de x, a hora que eu descobrir o x, é só elevar ao quadrado. E aí eu já tenho a área desse quadrado. Então vamos ver por onde que a gente vai começar. Aqui dentro tem vários triângulos. Né? Por ser um quadrado, você vai encontrar bastante aqui triângulos retângulos. Tem aqui, tem aqui. Este ponto do quadrado aqui também é um 90 graus. E aí nós vamos fazer a seguinte análise. Tá? Vamos lembrar um pouquinho de semelhança de triângulos. Se eu pegar dois triângulos aí dentro, que tenham dois ângulos congruentes, já sei que esses dois triângulos sejam semelhantes. Eu tenho dois triângulos aqui bacanas. Ó. Esse que está aqui e esse que está aqui. O triângulo ABE e eu tenho o triângulo CFE. Por que eu disse que eles são bacanas? Porque caso a gente ache alguma relação entre eles, eu conheço o lado AE de um e eu conheço o lado EF de outro. Então vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Olha só, no triângulo retângulo nós temos uma vantagem. Ele tem um ângulo de 90 graus. Então sempre que eu pegar esse ângulo que está aqui de verdinho e somar com esse triângulo que está de laranja, o resultado tem que ser 90 graus. Ó. Eu não sei quem é o ângulo verdinho, mas se eu somar com o abóbora, com o laranjinha, o resultado vai ter que ser 90 graus. Porque aí ele completa os 180 do triângulo. 90 mais aqueles 90 dá 180. Então, vamos observar uma coisa aqui. Eu vou dizer que esse aqui seja um ângulo verde. E que o outro ângulo seja o laranjinha. Agora presta atenção no que está acontecendo aqui, ó, nesse lado BC. Vou desenhar ele aqui fora. Nós vamos fazer vários desenhos de apoio.
Então eu tenho o lado BC, tirei ele. Aqui eu tenho o E. Aqui eu tenho 90 graus. Tudo bem? Desse lado de cá eu tenho o nosso laranjinha. Eu não sei quanto mede. Mas quanto tem que ter esse pedaço que está faltando? Sempre que eu tenho uma reta, aqui eu tenho um ângulo de meia volta. Um ângulo de meia volta é 180 graus também, como a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, o que falta completar aqui, ó, é o verdinho. Porque eu vou ter que ter 90 aqui, ó. 90 mais 90, 180 da meia volta. Então, aqui é verdinho. Ou seja, se aqui é verdinho e aqui é 90, aqui é um laranjinha. E aí eu tenho certeza que esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Eu tenho mais do que dois ângulos congruentes, eu tenho logo os três escancarados na figura, né? 90 graus verdinha, laranjinha, 90 graus verdinha, laranjinha. Então, para início de conversa, nós vamos tirar esses dois triângulos aí de dentro. Aqui estão nossos dois triângulos semelhantes que a gente identificou aqui no quadrado, só que fora dele. Eu fiz o desenho desse aqui, ó, triângulo ABE, peguei, retirei ele aqui e coloquei nessa posição. E peguei o triângulo ECF e também fui lá e virei ele nessa posição, né? Do jeito que ele está aqui, a única coisa que eu estou identificando por enquanto é esse X, que é o que eu quero descobrir para matar o problema. Tá? Então, do A até o B, mede X. Tudo que eu puder vincular com o X, eu já vou tentar ir fazendo. Tá? O que não der, a gente deixa para depois. Então, vamos ver aqui. Ó. Aqui eu tenho o CE. O CE é esse pedaço aqui. Tá? Eu posso dizer, então, que o CE é todo o meu BC menos o BE. Só que quem é o meu BC? O meu BC é X, porque é um quadrado, todos eles têm lados iguais. Olha só, BC também mede X. E quem é do C até o E? O C até o E é o X, só que eu estou retirando o pedacinho BE, menos BE. Nesse lado, então, que vai do C até o E, eu vou escrever X menos BE. X menos BE. Tudo bem? Aqui eu tenho o próprio BE. Legal, ele já está aparecendo aqui e aqui, então eu estou diminuindo as minhas possibilidades. E o CF eu vou deixar por enquanto assim mesmo. Tá bom? Então vamos lá, relações de semelhança. Eu vou começar aqui que eu tenho X, aqui também tem X. Eu vou escrever então que X sobre X menos BE é igual a 4 sobre 3. E aqui a intenção é a gente isolar o BE, para o BE ficar já com o X, que é o alvo do nosso problema. Se a gente descobrir o X, a gente matou o problema. Multiplicação cruzada, isso aqui vai ficar 3 vezes o X, que é igual a 4 vezes essa expressão. Tá? Então vai ficar 4 vezes X, 4x, 4 vezes o menos BE, menos 4BE. Aí eu vou ajeitar agora a nossa equação. Vou trazer o 4BE para cá, vou levar o 3x para lá. O 4BE vem positivo, que é igual a 4x menos 3x. 4x menos 3x vai dar x, e esse 4 vai passar dividindo. Então esse meu pedacinho BE vai ficar x sobre 4. Então essa foi uma primeira relação que eu achei nesse problema. Esse meu pedacinho é 1/4 do lado BC. Pessoal, eu passei a nossa primeira conquista aqui para o cantinho, a nossa primeira descoberta. E agora eu vou fazer a relação desses dois lados aqui, sempre usando o 4 e o 3, porque o 4 e o 3 eu já conheço.
Então vamos lá. BE dividido por CF. BE dividido por CF igual a 4 sobre 3. E o BE, a gente já vinculou ele com o x. Então eu vou trocar. O BE vale x sobre 4. Então no lugar dele, vou colocar aqui x sobre 4 sobre o CF igual a 4 sobre 3. Depois que a gente fizer todas as multiplicações, eu vou descobrir CF em relação a x também, né? Esse pedacinho do CF aqui. Então vamos lá, multiplicação cruzada, vou ficar com 4 vezes o CF, 4CF, igual a 3x sobre 4. 3 vai multiplicar aqui, ó, então fica 3 quartos de x. Isola o CF, o 4 passa dividindo. Então o CF vai ficar sozinho, 4 vai passar dividindo e vai lá para baixo. 4 vezes 4 dá 16. Então 3/16 de x. E aqui nós temos uma segunda conquista. Tá? Já temos um segundo pedacinho vinculado com o x. Continuando o nosso probleminha, agora eu vou pegar esse triângulo retângulo que está aqui no meio, tirar ele lá da figura, para eu descobrir quanto mede a f. Eu tenho duas medidas do triângulo, então um simples teorema de Pitágoras aqui vai resolver o nosso problema. Então esse AF aqui é a hipotenusa, está de frente para o ângulo de 90 graus. Hipotenusa elevado ao quadrado é igual a 4 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Esse triângulo retângulo é muito conhecido, é o 3, 4, 5, tá? Perna pitagórica. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai chegar exatamente em 5. Isso vai ficar 16 mais 9, que vai dar 25. Então a f vai ser a raiz quadrada de 25, que vai dar 5. Então mais uma conquista, sabemos agora quem é a f. Agora nós vamos retirar o triângulo AFD da figura, que é esse outro triângulo que a gente ainda não usou. Tá? O que a gente conhece dele? O AF que a gente acabou de calcular é 5, o AD aqui embaixo é x, e o FD eu não conheço, mas a gente já calculou quem era CF. CF é 3/16 de x. Então a gente vai usar aquela estratégia. Vou pegar tudo que é o CD vale x, e vou descontar o CF. O que sobrar vai ser o que eu quero, que é o FD. Então vamos lá. Então ó, eu estou fazendo aqui o CD, tudo, menos o CF, tem que dar exatamente o FD. Então CD é x, CF 3/16 de x, 3/16 de x, e o resultado disso vai dar o FD. Aí a gente faz 16/16, né? 16 menos 3 dá 13. Então isso aqui vai ficar 13/16 de x, que é o valor do FD. E aí nós vamos completar o nosso triângulo aqui. 13/16 de x. Feito isso, agora eu vou aplicar um teorema de Pitágoras e vou descobrir o valor de x, que é o que a gente precisa para matar o problema. Então viram como as etapas foram, uma foi completando a outra, até que a gente chega numa situação que a gente tem condição de saber quem é esse x. Então aqui vai ficar 5 elevado ao quadrado, porque o 5 é a hipotenusa, está de frente para o ângulo de 90 graus, que é igual a x elevado ao quadrado, mais o outro cateto elevado ao quadrado. 13/16 de x elevado ao quadrado. Todo mundo que está aqui dentro vai ser elevado ao quadrado, tanto a fração como a letra. 25 é igual a x elevado ao quadrado, mais 13 vezes 13, 169. 16 vezes 16 dá 256. X elevado ao quadrado dá x elevado ao quadrado.
Então aqui, vamos aproveitar que é o x sozinho, vou fazer 256 avos, para não precisar do MMC. Então aqui vai ficar 25 igual 256, que é o MMC ou 256, né? Vai ficar 256x quadrado mais 169x quadrado. Nós vamos dar uma pausinha aqui, eu vou limpar para a gente poder continuar a conta. Continuando, então esse 25 é igual a 256 embaixo, e em cima a gente vai somar, nós vamos encontrar o valor de 425, x elevado ao quadrado. Aqui nós vamos fazer o seguinte, como eu quero a área do quadrado, eu quero o x quadrado. O x quadrado já está aparecendo aqui. Então eu só vou isolar o x quadrado e o exercício acaba. Como que eu vou isolar? O 256 vai vir multiplicando, o 425 vai passar para cá dividindo. Então eu vou ter a seguinte situação, ó. 25 vezes 256 sobre os 425, que é igual ao x ao quadrado, que é a área do quadrado. Aqui eu posso simplificar o 25 como 425. 25 dividido por 25 dá 1. 425 dividido por 25 dá 17. Então quem vai ser o meu x quadrado? 256 em cima, 17 avos. Tá? É uma fração, se você dividir 256 por 17 não vai dar um número inteiro, então a gente pode parar até por aqui. Bom, essa parte da geometria cobrada pela OBMAP, ela exige de você bastante ferramenta. O que são ferramentas? Todos os conhecimentos que vocês têm. Hoje as nossas ferramentas foram semelhança de triângulos e teorema de Pitágoras. E tudo tem que ser um processo sistemático para você conseguir chegar na resposta, além de uma boa argumentação. Então esse foi o nosso encontro de hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima.